Oi, gente! Vocês estavam com saudade, né? Eu sei que vocês estavam com saudade. E antes, assim, de eu apresentar a nossa entrevistada especial, eu queria dizer que a gente tem sorteios. Não temos sorteios? Agora, em todo episódio, teremos sorteios pra vocês, tá? O produto de hoje, que a gente vai sortear, é um tapete pra colorir, do Bolo Fofos. Da Fã Divirta-se, tá, gente? Tem lá na Toy Mania. É aquele tapete pra sua filha, seu filho, não pintar as paredes da sua casa, sabe? Pra não pintar o móvel igual a Eva pintou essa semana, sabe? Só se delimita o espaço no tapete pra criança pintar. Pra gente não surtar, tá bom? É ótimo, eu recomendo, porque pintaram lá em casa. Eu acho justo. Gente, ótimo também pra desenvolver coordenação motora, né? Muito importante. Então, é o sorteio de hoje, tá bom? Inclusive, para vocês participarem desse sorteio, vai ser um pouquinho diferente, tá? Vocês vão ter que responder 3 perguntinhas e lá na conta da Pipu, na área pontos. Então, assim, tem que se cadastrar na Pipu, para quem não conhece ainda. A Pipu, lembrando que é um programa de benefícios exclusivo para as mães que se preocupam com o futuro do filho. Quem não se preocupa com o futuro do filho? Todas nós. Todas nós. A Pipu é a Disneylândia das mães, eu já falei. Eu gosto dessa definição. É isso. Eu sei que muitas pessoas aqui já conhecem a Pipu, mas se você é novo, procura lá, se cadastra e já aproveita depois que você assistir nosso episódio para você participar do sorteio, tá? Inclusive, queria agradecer a Toy Mania, que é uma das nossas novas patrocinadoras e parceira aqui do Pod Mãe. Então, obrigada. Eles vão estar aqui com a gente nessa nova temporada. E esse tapete você encontra lá, tá? Dá pra você comprar tanto pela Pipu quanto pelo site da Toy Mania. Ou ganhar, né? Ou ganhar, se você fizer tudo certinho aí no sorteio. Eu adoraria ganhar mais um tapete. Colocar vários tapetes um do lado do outro pra nada acontecer mais de pintar a parede da minha casa. Preservação, né, da casa. É isso. E da nossa sanidade também. Gente, agora sim. Vamos começar nosso episódio de hoje. Queria apresentar, pra quem ainda não conhece, nossas hostess. Roberta Santo. Oi, tô aqui super animada com a nova temporada. Nova temporada com a camiseta velha, viu? Calma, pessoal, eu ainda trago a nova. Tudo na vida tem alguns ajustes. E Roberta Lasnon. Olá. E, gente, hoje o nosso tema é sobre como ser bem-sucedido no trabalho tendo filhos pequenos. Porque estamos no dia 1º de maio, o dia do trabalho. É isso aí, gente. Vamos aí parabenizar, né, todas as mamães. As duplas jornadas e triplas e quartas jornadas. Exatamente. Isso. E aí a gente trouxe a nossa convidada super especial, que é a Thaís, da Bitumami. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, gente, pelo convite. E a gente queria ouvir um pouquinho de você, sobre a sua história, sobre como surgiu a Bitumami. E conta um pouquinho para os nossos ouvintes. Bom, vamos lá. Eu tenho... Meu nome é Thaís, eu sou advogada de formação, tenho um escritório. Além de ter o escritório, eu também sou advogada da Bitumami. Eu brinco que quando eu cheguei a Bitumami era tudo mato. Eu estava lá quando a Bitumami foi fundada. Eu fui convidada pela Dani, eu estava no começo. Eu fiquei grávida. Uhum. E aí eu organizei a minha vida inteira para que nada mudasse quando o Dudu nascesse. Sonho, né? E não deu certo. Não, eu acho bonito, A gente tem que sonhar. Não, mas quando eu falo em voz alta fica bem ridículo, assim. Porque eu tinha plena certeza de que eu conseguiria. Sim. Então eu contratei gente no escritório, treinei, eu contratei gente em casa. A babá do Dudu começou a trabalhar em casa um mês antes dele nascer. Olha, legal. Eu fiz todos os exercícios possíveis e imagináveis, porque ele ia nascer de parto normal. Sim. Eu fiz toda uma preparação física, psicológica, financeira. E ele nasceu e olha que coisa, tudo mudou, nada fazia mais sentido. E ele nasceu de cesárea. Ele nasceu, obviamente, Sim, depois de muitas, que já começa assim, né? muitas horas de parto normal. Então, entendi. Acabando com o primeiro plano. Segundo a minha médica, eu posso falar que eu tive os 2 partos em um. Eu tomei as 2 anestesias, eu estive nas 2 salas. Você jura? Eu juro. Então, a gente tem todo uma desconstrução de que você não manda nada. Sim. Nossa, nada. Né? Nada. Ali já. Eu vinha de anos trabalhando em um escritório maior, eu era sócia de um escritório.
Eu tinha certeza que eu ia conseguir tocar as duas coisas, que não seria um problema, que eu não precisaria de licença maternidade. Eu trabalhei praticamente direto mesmo quando ele nasceu. Um tempo em casa, mas com 2 meses e meio eu estava dentro do escritório. Sim. E comecei a ter ali uma série de crises de, meu Deus, o que eu estou fazendo comigo, com o meu filho, com a minha vida? E nesse meio tempo, um pouquinho antes de eu engravidar, a Dani Junco, que é a fundadora da Bitmami, escreveu num grupo de mães daqueles de Facebook, que eu estava, porque eu sou madrasta, eu nem mãe era ainda. Eu tenho 2 enteadas, hoje elas têm 18 e 21, a mamãe e a Lelê, mas eu tô com elas desde que elas tinham 5 e 7. Então eu já tinha ali todo uma experiência materna ali, né? Sim, de alguma forma. Eu já ia em festa junina, em apresentação da natação. Sim, criação. Já fazia já conhecia o universo, né? Já fazia viagens em 4. Já tinha todo um rolê nessa área. E aí a Dani Junco escreveu assim nesse grupo: alguém aqui joga vôlei? E eu jogava vôlei na escola. Toda vez que alguém me convida, eu faço questão de ir assim. Mas era uma coisa tão inimaginável mulheres se juntarem para jogar vôlei. Nossa, gente, eu quero. Vocês porque mulher não é... Mulher, sim, a gente continua jogando. Mulher não é um povo assim organizado que nem homem, assim, que aluga quadra, compra cerveja, porque, na verdade, eles só precisam fazer a parte da quadra. A gente tem que organizar tanta coisa em casa antes de sair, que a gente acaba que a gente não faz essas coisas, né? E aí eu vi ali, quase pulei pra dentro do Facebook, falei, eu já... Na época que a gente usava Facebook lá, na época dos maias e dos na aztecas. época do Facebook, né? Exatamente. Vai virar uma referência, exatamente. E aí, escrevi lá, nunca tinha visto Dani Junco, ok? Aí começamos a marcar com as mulheres que estavam ali, criamos um grupo de WhatsApp, não sei o quê, marcamos um dia às 7 horas da manhã de se encontrar no parque, porque o quê? Era um monte de mulher com filho, com trabalho, se a gente não fosse cedinho, a gente não ia. À noite, né? Não dá. Nem pensar. Então a gente marcou cedinho, e aí eu me arrumei, fui pegar minha joelheira, não tinha elástico, não deu pra pegar, enchi a minha bola velha. Cheguei pro meu marido e falei, vou no parque jogar vôlei. Ele falou, com quem? Que louca, achou que você tava... Aí eu falei, como as mulheres que eu conheci, né? Ele, você nunca viu? Claro. Eu falei, não, vou conhecer hoje, inclusive. Ele falou, vai ser roubada essa hora no parque, quem que vai estar lá, Thaís? Larga de o marido esperando o sequestro, né? Só que eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer pela primeira coisa que eu nunca fiz pela primeira vez. Eu falei, eu vou lá, se for ruim, não vou mais, ué. Sim. Cheguei lá, estava aqui implantada de pé com uma bolinha velha também, igualmente velha, e um professor que ela convenceu aí com ela, Dani Junco. Então a gente começou a jogar vôlei. O Lucas tinha 1 ano e pouco, uns 2 anos, e eu ainda não tinha filhos. E aí logo depois eu fiquei grávida. E aí eu surtei, que eu falei, eu levei 200 anos para conseguir arrumar mulheres para jogar e agora eu não vou poder... Foi a primeira pergunta que eu fiz para a médica. Quando ela falou que eu estava grávida, eu falei, posso jogar vôlei? Ela falou, não. Claro que não. Não, eu falei, eu posso ir para Olimpíadas? Aí ela, na época da chikungunya. Nossa, ela olhou pra mim e falou, jura, Thaís? Eu falei, eu comprei um monte de ingresso, vai ter vôlei, vou levar minhas enteadas, eu quero ir. Ela falou, passa um monte de repelente, usa calça comprida e vai. Não, e repelente na roupa, né? Era repelente na roupa, eu lembro. Eu fui 2 vezes no Rio de Janeiro nas Olimpíadas, de tanto que eu queria ir. Enfim, aí tive que parar o vôlei, cheguei, fui um dia no treino, falei, olha só, vocês vão me prometer que vocês vão esperar eu voltar, vocês não vão desmontar esse... Enfim. Voltei a jogar vôlei. O Dudu tinha 45 dias. Ah, legal. Eu levei ele, a babá, parei no meio para amamentar, voltei, joguei mais um pouquinho. Desde então, a gente continua jogando. Às vezes a gente joga na praia, a Dani mora em Santos e em São Paulo, às vezes eu vou para lá jogar. Mas enfim, e aí nesse meio tempo em que eu estava grávida, a Dani fez um outro post no Facebook, que era o modus operandi dela na época, eu acho. E aí ela escreveu, a história que ela conta ela entrava no LinkedIn, tava todo mundo super feliz com o trabalho, meu Deus, meu trabalho é maravilhoso, a minha vida é maravilhosa, ascensão profissional, carreira e tal. E entrava no Instagram, mães felizes com seus filhos e tal, mas as coisas não se encaixavam na vida real, né? Não se encaixa isso aonde aí, não. que isso aí, né? Não encavala em nenhum momento, né? E aí ela escreveu no Facebook, ela falou, tá doendo demais aqui tentar equilibrar a maternidade e o trabalho. Tá doendo mais alguém? Vamos tomar um café? E aí ela marcou um dia, um horário, lá no escritório, que ela tinha uma agência antes de marketing. E ela estava esperando 5 mulheres, foram 80. Putz.
Todo mundo. Começaram a juntar as cadeiras de outra sala. Todo mundo com o mesmo problema e fingindo que tava ótimo. E aí ela falou, gente, mas e, né? Ela falou, olha, temos uma dor aqui. Grande. Temos algo acontecendo, eu não sei o que fazer com isso aqui ainda, eu vou estudar. Ela é farmacêutica de formação, de pesquisa, pesquisadora. Na agência de marketing, elas trabalhavam muito com pesquisa. Ela começou a usar metodologias de pesquisa para entender, então, como que o mundo e que dados a gente tinha com relação à história da maternidade, do empreendedorismo ou do trabalho, da carreira. Ou do trabalho, isso, da carreira, sim. E aí, ela chegou à conclusão, na verdade, a gente começou a levantar dados de que 1 em cada 4 mulheres não retorna da licença maternidade. Esse dado é da FGV, né? Que eu já tive homens discutindo comigo, tipo, isso não é verdade. Eu falei, não sou eu que tô falando, não. Não tô inventando. Tudo bem, não acredita em mim, tá tudo bem. Mas, assim, não discute com dado, né? Eu achava que dado resolvia, não, às vezes não. 50% delas saem do trabalho, ou porque foi mandada embora, ou porque não conseguiu mais ficar naquela situação até o filho ter 2 anos. Então, a gente tem muita mulher altamente capacitada fora do mercado de trabalho. Isso é fato também. Fato. E aí que elas elas fazem uma transição de carreira, às vezes dentro da própria empresa, mudam de setor, às vezes mudam de empresa, e muitas acabam optando por empreender. Mas não é aquele empreender tanto por, que a gente fala assim, vocação, inspiração. Muitas delas é por necessidade mesmo. Total. E por uma romantização, talvez, de que elas vão ter mais tempo. Romantização, sim. Se elas forem donas da própria empresa. O que, assim, né? A gente sabe que na vida real não é verdade. Muito pelo contrário. Não é verdade. É você, né? Se você trabalha 24/7. Exato. Você tem aquela ilusão, assim, eu trabalho por conta desde os 20 anos. Então, assim, eu já tinha uma adaptação muito grande do que é ser empreendedora, do que é trabalhar por conta, do que é ter sua disciplina trabalhando em casa, porque muita gente, até criar uma disciplina de trabalhar em casa, tem uma perda muito grande de produtividade. Sim. Mas eu acho que existe uma diferença muito grande entre você estar de corpo presente ou de mente presente. Sim. Então, muitas vezes, quando você vai empreender, muitas vezes você está de corpo presente porque você trabalha dentro de casa. Mas tem um lado de que, mentalmente, muitas vezes você não está presente porque você tem diversas preocupações e coisas para resolver. E aí, sim, você trabalha 7 dias na semana e, às vezes, você tem realmente menos tempo útil com o filho, com a criança, do que se às vezes você realmente trabalhar num estabelecimento, numa empresa, voltar para casa, em casa e você desligar e estivesse com a criança. Então, tanto que eu conversei bastante com pessoas agora com relação à pandemia por conta do home office, de que... É uma falácia. Foi muito complicado, porque eu vejo até pela minha filha, porque eu acabei indo trabalhar mais em casa do que no escritório. E, na verdade, ele se frustra. Porque ele não consegue entender por que você tá no quarto, ou no escritório, ou na sala, e você não pode estar com ele. Assim, às vezes é até mais frustrante pra criança do que você sair e ele não tá te vendo. Do que você tá ali e não poder falar com ele. Eu assim. não tenho dúvida. Assim, pra mim ficou muito claro na pandemia que pro Dudu, hoje o Dudu tá com 6 anos já. Mas quando começou a pandemia, ele tinha acabado de fazer 3. Nossa. Foi desesperador. Do dia pra noite, a gente tirou os avós. Que eu acho que umas coisas mais cruéis que eles fizeram na pandemia foi falar que as crianças eram vetores e iam matar os velhinhos. Então, do dia pra noite, ele perdeu os avós. Ele perdeu a escola, que era onde ele convivia com outras crianças e tal. Ele perdeu a babá. Ele tinha o pai e a mãe dentro de casa o dia inteiro. Os dois trabalhando que nem malucos, sem poder dar atenção pra ele. Ele ganhou o iPad e perdeu o iPad em 3 meses, porque obviamente, ele não tinha maturidade para lidar com o iPad. Então, foi algo assim... Mas era aquele desespero. Na minha área, tinha gente me ligando todos os dias perguntando, eu posso mandar embora? Sim. Eu posso deixar trabalhando em casa? Eu posso não na pagar área o jurídica contrato? surgiram muitas dúvidas, muitas dúvidas. E saía medida provisória todo dia. Eu tinha Todo medo de dia, dormir, porque quando eu acordasse, você tem uma medida provisória nova. Então, assim... Sim. Foi um negócio muito, muito estressante. E assim, né, no paralelo, a Bitumami ali teve que fechar as portas, os cursos e os eventos eram todos fisicamente. E a gente teve que, do dia pra noite, virar uma chave, ver como a gente fazia. Então, assim, para as crianças,
Eu não tenho dúvida, até hoje, assim, mesmo tendo híbrido, mesmo tendo uma estrutura diferente, eu sei que o quanto eu sou privilegiada, o Eduardo tem babá, o Eduardo tem escola, ainda assim, eu consigo trabalhar bem de manhã em casa, que ele está na escola, pegar, almoçar com ele e sair para o escritório. Porque se eu estiver em casa, ele ainda não entende que eu tô lá e não tô disponível. Você não pode parar um segundo, mamãe. Mas é isso mesmo. Não, minha filha é mais velha, a mais nova tem 8 anos. E a gente também trabalha em híbrido, né? Segundas-feiras a gente trabalha em casa e sextas também. Ela chega da escola, mamãe me dá um abraço. Não quero. Tipo... Nossa, mas você não pode me dar um abraço. Exato. Não, querida, eu tô prestando atenção nisso, eu não quero te dar um abraço. Eu te dou um abraço depois. Agora eu não vou te dar um abraço. O drama eles já aprenderam a fazer, né? É super, só um copo d'água. Você não pode pegar um copo d'água. Estou com sede. Aí você fala... Não, ela faz, é só um abraço, mamãe. Fala, nossa, você jura, filha? Porque, assim, você tá focado naquilo. Não é que você não gosta, não é nada disso, mas você tá focado naquilo, você tá prestando atenção naquilo. Sabe, não, a gente não dá. tinha acabado de desfraudar o Eduardo. Acabado de desfraudar. Ele voltou a usar de novo. Não, a gente conseguiu manter, mas não teve uma reunião minha que ele não passou gritando xixi, cocô, eu tava atrás, eu largava tudo. Falava, gente, já vem. O que eu ia fazer? O bom é que assim, eu acho que ficou um pouco mais acessível também essa questão. Tanto até hoje, às vezes eu tô em casa, a Maria Alice invade a tela. E assim, eu acho que antigamente era bem mais mal visto. Sim, né? sim. Eu acho que hoje, as pessoas dão um oizinho agora. Cumprimenta, mostra o dele. Que às vezes você também não sabe, tem um do lado de lá. Normalizou. Vem aqui. Aí já vem. As crianças já se cumprimentam, né? Então, eu acho que a pandemia, nesse sentido, assim, trouxe um lado benéfico. E aí eu queria entender de você, Thaís, eu acho que de contar um pouquinho mais, inclusive, como funciona a Bitumami. Tá. Né? Então, como que ela pode ajudar a mãe que realmente tem esse interesse em iniciar um negócio próprio, ou até mesmo, não sei, não é nem iniciar, em como se reformular, né? Na licença maternidade, de tipo, eu quero realmente uma mudança de vida. Eu sei porque eu já participei da Bitumami, eu conheço bastante coisa, acompanho a Joane Junco já tem algum tempo. Então, eu acho que é legal as mães saberem, conhecerem, né? Eu acho que o principal, hoje do Brasil, é a principal iniciativa para mães voltado ao trabalho, ao empreendedorismo, à carreira. Tem um nome bem bacana, tem parceiros fortes, né? Então, eu acho que eu queria que você contasse um pouquinho mais de como a mãe pode participar desse universo, né? Se é toda mãe, se tem processo seletivo, ou qualquer pessoa pode chegar lá, etc. E aí depois eu queria que você falasse um pouquinho de que dicas que você acha que você já viu lá dentro, ou que você tenha vivido, que pode ajudar a mulher a ter não abandonar a sua carreira, não abandonar a sua parte profissional e também ser presente numa vida dos filhos, sabe? Eu acho que assim... Acho que a principal coisa que a Bitumami faz por essas mulheres é existir. Eu vou explicar por quê. O puerpério, a maternidade, ele é muito solitário. Mesmo que você tenha rede de apoio, mesmo que você tenha um marido presente, tem coisas que só você vai fazer. Só você vai passar. As dúvidas, os questionamentos... tanto no trabalho quanto é tudo muito novo, né? Eu brinco que maternidade é aula de inovação no dia a dia, assim, na veia. Assim. Sempre dormiu assim, não dorme mais, inventa outro jeito agora. Hoje não existe nada perene, assim. Não. É o que, né, a indústria deveria aprender, né? Mas os meus clientes gostam assim, não, os seus clientes vão mudar, você tem que estar sempre à frente. Sim. Então, assim, a maternidade é isso. Eu sempre comeu feijão, não gosto mais de feijão. É assim mesmo. O Dudu agora fez as pazes com feijão. Ele comia feijão, não comia mais, agora vou... E ele fala, eu fiz as pazes, eu acho ótimo. Então, assim, o fato... A Bitumami, ela chega ali... quando as mulheres chegam, a Bitumami tem uma casa de 500 metros quadrados em Pinheiros, na rua Mateus Grou, e em que as mães podem trabalhar de lá. É um espaço aberto. A gente tem uma rede de apoio ali que você pode levar os filhos são bem-vindos lá. Não é um lugar que as pessoas vão olhar feios. A gente fez um levantamento
No Brasil, a gente tem mais espaços pet-friendly do que family-friendly. Sim, sim. Então, a gente tem aí um desafio ainda de fazer com que as empresas entendam de que as crianças existem, elas nascem, elas não vão para Marte, elas continuam na nossa vida. E a gente tem que fazer algo com elas. E não é só trabalho das mães, olha só, né? Tem aquela máxima, né, que a gente tem que trabalhar como se não tivesse filhos e criar filhos como se a gente não trabalhasse. Então, então, mas aí tem ilusão, né? Exato, você não consegue. Não então, consegue. como é que a gente nem uma coisa faz? nem outra. Então, a primeira coisa que a Bitmami faz é se apresentar como essa rede de apoio. Sim. Você vai chegar lá e vai ter um monte de gente que entende você. Sim, o que é ótimo. Sem te julgar. Que passa pela mesma situação que você, né? E que tem conhecimentos diferentes do que o seu. Então, no mínimo, você vai ter gente para conversar sobre assuntos diferentes ali com relação à sua carreira, à sua empresa, para você começar a sair um pouco daquela bolha ali da solidão e da dificuldade. Hoje a Bitmami tem um programa que a gente chama de Bitmami Start, que acontece quase todos os meses, mas, enfim, lá no site da Bitmami ou na página do Instagram vocês conseguem localizar as próximas edições, que é um programa de um dia inteiro, em que elas têm conteúdo sobre inovação e empreendedorismo na parte da manhã e mentorias na parte da tarde, com mentoras da rede Bitmami. E no fim elas fazem pitch, elas aprendem a fazer o pitch, a desenhar o Canva, a pensar melhor no negócio dela para quem está ali no começo ou deu uma estagnada no negócio. Tem muita mulher que vai nesse evento no meio da licença maternidade, que já sabe que já tá pensando. Voltar vai ser complexo e tal. Leva os filhos, leva nos slings e tal. Ai, que fofo. Então, assim, esse evento foi por onde eu comecei. Eu comecei sendo mentora do Start. Cheguei lá quando eu comecei a entrar em crise na licença do Eduardo. A Dani falou, vamos comigo no evento? Eu falei, que horas? Ela o dia inteiro. Isso foi que fácil. Mas, né, um dia, né, vou lá. E aí, então, eu comecei lá como mentora. É o meu queridinho, assim, eu adoro esse evento, porque é uma baita porta de entrada, sabe? As mulheres, quando chegam lá, parece que um mundo se abre. Tipo, eu não sabia que nada disso acontecia. A gente tem também um programa de aceleração, que foi o que você participou, que chama Bitmami Pulse. Esse tá com seletiva aberta, inclusive, em que as mães passam por um processo seletivo para entrar. Hoje ele é totalmente gratuito, porque ele é bancado por grandes corporações. Então, empresas que financiam para que a Bitmami faça a aceleração de empresas e startups fundadas por mulheres. E elas vão ter aula de conteúdos ligados à empresa, à jornada da empresa. Eu dou a aula de direito, né? Um básico ali para que elas não tenham problemas nesse começo da empresa. Sim. Mas elas vão ter aula de inspiração, de técnicas de venda, de pontos de venda, enfim, de finanças, de uma série de coisas. E essas aulas são espalhadas em 4 meses, porque elas são mães e elas não conseguem fazer uma imersão. Até antes da gente começar a gravar, eu estava brincando com vocês que a Bitmami é parceira do Google Mundo. E às vezes a gente tem algumas reuniões com o Google Mundo para eles tentarem entender como que a gente trabalha. E eu estava explicando que o programa era focado em mães. E uma das mulheres virou para mim e falou, é uma imersão? Dura 2 semanas? Eu acabei de falar que são mães. Como que vai ser a imersão? Que mãe faz imersão de 2 semanas? Só na vida do filho. Principalmente quando é pequeno, assim. E aí ela falou, desculpa, gente, obviamente. Eu falei, dura a cada 2 semanas, 2 dias, dura 4, 5 meses. Toda uma programação. Para que as mães consigam se organizar. A gente prefere que elas assistam ao vivo, porque dá para tirar dúvida, porque uma aprende com a dúvida da outra, mas fica gravado também, porque a gente sabe que às vezes não dá, o filho fica doente, a rede de apoio não aparece. Então, é um programa pensado aí para as mães. E fora isso, a gente faz uma série de eventos. A gente vai ter esse ano o nosso primeiro Summit. Vai chamar Mãe que legal. Summit. Vai ser realizado lá no Cubo Itaú. Vai ser dia 11 de maio. A gente ainda tá com ingressos à venda. Então, vai ser um dia inteiro de conteúdos relacionados aí à inovação e maternidade, obviamente.
A gente vai ter um happy hour cedinho, porque mãe tem que ir embora. Sim. Mãe Mas tem tá a... tudo focado. Tem que a pôr o tripla filho pra jornada. dormir. Vai Tem ter que buscar na espaço escola. Kids. Vai ter Bacana. vai Dá ter pra levar espaço- as crianças, Nunca legal. tivemos um espaço kids no Cubo, né? Quando a gente fala de inovação, de startup, ninguém é mãe, parece, né? Mas a gente fica lá mostrando, tudo. olha, tem mães aqui também, gente, vamos, né? Engraçado, Thaís, que eu participei de alguns eventos até de startup que não eram da Bitumami, que era da Inovativa. E, enfim, tem N possibilidades Alguém de fala que é mãe nesses aceleração. eventos? Não, ninguém fala. Mas já aconteceu de, tipo, a mulher aparecer com um bebezinho. E não tem infraestrutura. Nenhuma. E assim, a Puts. criança fica chorando e ela fica no meio da sala, assim, 3, 4 horas com o bebê dentro da sala. E aí ela falou, olha, gente, desculpa, mas eu não tinha com quem deixar, sabe? Sim. E aí eu falo muito isso, que parece que realmente o mundo não tem criança. Não é? Então, assim, você chega muitas vezes ao aeroporto, companhia aérea para viajar com criança Nossa. é... Assim, eu falo porque tudo começou a Pipu por todas as dores que eu sofri tendo um bebê, né? E os lugares não estão preparados para receber as mães. Gente, e as mães de hoje não são as mães, talvez, de antigamente, Não sabe? são, sim. Elas querem estar presente, elas querem continuar a vida delas, elas querem sair, elas querem viajar. E cada vez mais que você vai para dentro do aeroporto, você vai ver mais e mais crianças e o mundo não mudou. Tipo, as empresas não adaptaram essas crianças. Então, eu acho que a iniciativa da Bitumami é maravilhosa. Porque é você levantar uma bandeira. E eu acho que cada vez mais que essa bandeira for levantada e que ela criar uma força de quantidade de... Que aí a gente entra na área empresarial, né? De leads, de cadastro, de volume, de comunidade, mais forças a gente vai ter para bater de frente com as companhias, com os locais, Sim. para adaptar mesmo e fazer com que a criança se sinta bem naquele ambiente e as mães consigam frequentar, né? Se sintam confortáveis, Quando né? a gente chegou no Google for Startups e a gente foi convidado para ser parceiro e para rodar o programa de aceleração, inicialmente ele era dentro, quando era físico, ele era dentro do Google for Startups. E aí quando convidaram a gente e tal, a gente, né, começou, Google, gente, que maravilhoso e tal. E aí a gente foi conhecer a estrutura, o prédio, e não tinha trocador. Nossa, isso me Em irrita nenhum nos lugar. lugares. Nossa, isso me Em irrita. vários lugares não tem E aí, trocador. quando a gente falou isso, foi muito doido, porque assim, ninguém tinha reparado, obviamente, né? Foi tipo... E aí eles fizeram, hoje, se você for no prédio do Google for Startups, o Dudu foi bebezinho na inauguração, aí a gente teve que levar os filhos na inauguração, né? Porque a gente, né, você demandou Que a gente fazer quis mostrar, experiência. a gente quis mostrar que o Dudu saiu na capa do UOL nesse dia aí, pequenininho, assim. Eles criaram um espaço super legal, fizeram um espaço family que tem trocador, Sim. tem cadeira de amamentação, tem micro-ondas para esquentar a comidinha, Isso, é isso que tem eu falo. brinquedos e tal. Então, assim, não foi só colocar um trocador no banheiro. Eles falaram, cara, já que a gente... Chamaram a nossa atenção de que a gente... Vamos Sim, fazer vou fazer direito. E virou um espaço super legal. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. E que tira um peso das suas costas, né? Eu Nossa. falo porque às vezes eu vou em algum ambiente. Agora a Maria tá um pouquinho maior, mas antes eu falava, gente, onde que eu vou esquentar? O que eu vou dar de comida? Será que eu vou conseguir tirar o leite? Gente, porque dói. Dói. Ficar com o leite no peito dói. Será que eu vou conseguir tirar o leite? Onde que eu vou pôr o leite? Enfim, são vários detalhes. Jogar leite fora é tipo jogar ouro, né? É jogar porque eu, ouro. pra tirar, sofria tanto. Aí Mas eu queria... Jogar ouro. Eu acho que até pra gente finalizar, eu acho que é legal... porque eu sou sempre... Você não vai falar dessa vez, viu? Não, ó, viu, ó, pessoal, ó, eu tô, ó, segunda temporada eu tô como? Super legal. Eu vou ser, né, Vai ganhar a um pessoa bacana dessa temporada. Eu não vou terminar nenhum episódio. Tá. Tudo bem? Eu prometo que eu só falo mais uma coisinha. Eu acho que era legal, assim, pra todo mundo que tá assistindo, qual é a técnica ou talvez a coisa que você fez que... Você pagou um preço, né? E que talvez seja dolorido. Por exemplo, eu também não tive licença. Então, pra mim, foi muito doído o fato de que 1 mês de idade eu tive que sair pra várias reuniões e deixar ela em casa, sabe? Eu não falo com orgulho. As pessoas falam assim... Não é "Nossa, orgulho, mas é um nenhum preço que orgulho." você paga. Não, e, eu levava. Eu não parei também, nem um pouco. Aí eu levava.
acabava a reunião, eu dava de amamentar, tal. Assim, eu parei 3 dias, exatamente. Eu parei 3 foi, também, 3 dias. Porque foi feriado, né? Ela nasceu próximo. Eu agendei no feriado. Eu agendei na quinta, porque era feriado prolongado. E segunda-feira eu tinha entregando o projeto. Óbvio que tava trabalhando de casa, ela ficava sempre no colo. Sim. A babá começou, tipo, logo que ela nasceu. Pra eu poder deixar com ela e amamentando. Eu também não me orgulho, não. Eu acho que isso eu não tenho. Eu não gostaria de fazer isso hoje. Então, se eu tiver outro filho, eu gostaria de, tipo, tirar realmente um tempinho pra mim, sabe? Eu não gostaria de ter outro filho. Mas assim, eu já tenho 2, né? A segunda foi pior. A segunda eu fiz reunião na maternidade. Como eu já tinha feito Me ligaram primeira, na maternidade. Aí a segunda eu mandei achei boleto. que era mais fácil. Mas se eu tivesse um terceiro filho, que não é o caso, até pela idade, etc., não encaro mais um bebê, eu ia querer parar e curtir, sabe? Aquela coisa gostosa muito de rápido. curtir o bebê. Então, mas passou. Porque por algum motivo a gente ainda, até pra curtir, a gente tem a culpa, né? Se a gente tá trabalhando, a gente tá com culpa. Se a gente tá com filho, a gente tá com culpa. Sim. É algo assim... Se tem alguma coisa boa de ficar velha, é que a gente fica mais madura, a gente entende algumas coisas. E a gente também sabe no que a gente é bom e no que a gente precisa melhorar. Sim, então, também tem, pra mim, são grandes vantagens, assim. Então, eu acho que eu não sei se eu tiraria um tempo. Eu não acho que é só o tempo, sabe? Eu acho que eu fiz tanto esforço para organizar para que nada mudasse, que quando mudou, eu fiquei perdida. Sim. Então, eu acho que talvez eu tivesse que ter me preparado para a mudança. Isso para mim, eu acho que foi o mais complexo. Porque eu tava com muita certeza de muita coisa. E que na vida real é o que você falou, né? A maternidade é sempre uma grande inovação. E isso é legal da maternidade. E é pra sempre, né? Porque a minha mais velha tá maior e todo dia é uma coisa nova. Não, quando as minhas enteadas começaram a não ter tempo pra gente chegar no fim de semana e não queriam vir porque elas tinham festa, porque elas iam ter viagem, não sei o quê. Eu falei, gente, como é que eu faço pra essas filhinhas? E aí eu inventei jantares temáticos às quartas-feiras. E aí a gente jantava todo mundo vestido de Havaí. Entendi. De rock and roll, a gente faz até hoje. É que agora uma tá morando fora e tal. Mas a amiga falou, meu, de onde você tirou isso daí? Eu falei, sei lá, eu queria fazer alguma coisa, queria ver elas não queriam mais ficar com a gente. Então hoje a gente faz jantares temáticos. Antes delas irem pro intercâmbio, a Maria foi fazer faculdade e a Helena foi pro intercâmbio no mesmo mês. Levar as duas no aeroporto no mesmo mês foi desesperador, não recomendo pra ninguém. O Eduardo chorando, não vai. As pessoas em volta chorando de ver o pequenininho, sabe? Então a gente fez um jantar temático do espaço. Eu fui vestida de Princesa Leia. Meu marido estava de Han Solo e o Dudu era o Darth Vader. Foi maravilhoso. Então, assim, e a gente fez na casa da mãe delas, porque isso também é outro. Eu sou um ET que convive todo mundo junto. Não, mas eu acho ótimo eu sou a favor disso. Eu também. Eu acho que a vida tem que ser moderna, as relações têm que ser abertas, assim. Casou, quanto não deu mais certo, gente tem pra filho cuidar legal, do meu casou filho, com outro, tá tudo bem, filho, gente. Melhor, gente. Assim, exato. Quanto mais rede de apoio, pra quê? Essa história de assim, eu tenho um filho com você e não aceito que o seu ex-marido casou, tem outra família, tem outra mulher, é péssimo. Gente, pelo amor de Deus, vai se tratar, né? É antigo, né? É antigo, é um pensamento muito antigo, embora... E você, Beta, tem alguma dica pra lidar o trabalho e a maternidade? Que susto, né? Sim. Você pensou que ela ia apertar outra coisa, né? Não, eu acho que, assim, vai muito do coração da mulher, de verdade. Assim, eu sou muito aberta, enfim, e acho que tem que ir muito realmente do coração. Eu já tive algumas colaboradoras que engravidaram e resolveram sair, trabalhar por conta, e agora voltaram. Eu acho que cada uma tem uma história. Então, eu acho que vai muito do coração. Eu não me arrependo do que eu fiz porque eu precisava fazer. Então, não sei, às vezes, né, na licença maternidade você pensa, eu não quero voltar para aquela empresa, eu não quero voltar a fazer aquilo, ou eu não quero... E tudo bem, então faça outra coisa. Eu acho que é essa a ideia. Acho faça que é menos o que seu frustrante coração manda. do que você ficar, né? Muitas vezes. E pra empresa também vai ser bom, porque você também já não tá mais querendo aquilo. Eu acho que é isso. Eu acho que pra criança também é bom, né? Porque se a criança... Desculpa, eu te interrompi, mas assim, se a criança vê que a mãe não tem uma relação saudável com o trabalho, eu acho que é pior ainda, porque a criança vai falar, ela nem gosta do que ela tá fazendo e ela tá me largando aqui. Não, e a relação que ela cresce com relação ao trabalho. Porque eu falo muito pra Maria, eu amo o que eu faço, é gostoso trabalhar, meu amor. Isso. Mas... quando a mamãe trabalha, você vai pra escolinha, depois a gente fica junto. Exato. E você não gosta de ir pra escolinha? Eles adoram. Exatamente. A gente gosta também que eles vão pra pessoal, escolinha. a Roberta não terminou, eu vou ter que terminar.
Obrigada, Thaís, pelo seu Imagina. tempo aqui, por dividir com a gente. Eu queria só que você falasse um pouquinho da sua camiseta, tá? Porque tem gente que vê, tem gente que escuta, então fala um pouquinho, porque eu acho que é uma mensagem bacana e é justamente o que você falou, Rô, de todo mundo se unir, ter uma rede de apoio. A gente tem aqui o Fight Like a Mother, é uma das principais frases da Beach Mami. A gente tem, na verdade, uma coleção de camiseta. A gente vai lançar uma nova agora, que eu tô enlouquecida. Meu dinheiro mora todo lá na Beach Mami. Se eu não tô comprando, eu compro das Pulses, das meninas que trabalham lá. Eu sempre foco em mães empreendedoras, eu tento, né? Eu também. Então, a parte da renda é revertida para os nossos programas de formação de mulheres em situação de vulnerabilidade, o Ombem, que a gente transforma essas mulheres em situação de vulnerabilidade em social media, para que elas possam trabalhar de casa, do celular. Então, parte da renda dos programas da Beach Mami e da venda das camisetas também vai para isso. E, bom, no site da Beach Mami você consegue encontrar toda a linha de camisetas. É uma das frases principais que a gente usa lá. Fala pra gente o site e o Instagram. www.b2mamy.beachmami.com.br. O Instagram é @beachmami. E as pessoas conseguem encontrar vocês nesses 2 canais. Nesses 2 canais, majoritariamente. E lá também você vai saber todos os eventos que a gente vai fazer. Isso que eu ia falar, toda a programação, todos os eventos, tudo que vocês promovem, né? A gente tem uns happy hours que a gente chama de wine not para as mulheres. Eu gosto desse, pessoal. Esse é bem legal. Mas a gente sempre traz algum conteúdo legal. Lógico. Para discutir. Mas tem mulher que vai lá só para encontrar outras mulheres. Tá tudo bem também. Só pra bater Eu vou na papo, quinta agora. Eu tenho um encontro marcado. Acho justo. É isso. Pessoal, obrigada. Para! Ué? Você quer que eu faça o quê? Senão o menino me mata. Ele já me chamou umas 10 vezes. Beijo, Tchau, até o gente. próximo. Beijo. Até mais.